Olá, boa tarde a todos. Estou aqui para apresentar o trabalho Avaliação por Competências, uma proposta de aplicação dos laboratórios da disciplina de Ciências Básicas da Engenharia. Esse trabalho foi elaborado pelos autores Nair, que sou eu mesma, professor Otávio Matassouglio, professor Rodrigo Cutri, que são professores da disciplina de Física também, e pelo professor Hector, que é o professor responsável pela disciplina de Química. De acordo com as diretrizes nacionais curriculares para a engenharia, o perfil de egresso foi bem definido. Então, tendo em mente aí que as competências que são exigidas do perfil do egresso, no caso de Física e Química, seria a competência número 2, né, que é analisar e compreender os fenômenos físicos e químicos por meio de modelos, né, verificados e validados por uma experimentação. Então, o estudante deve ser capaz de modelar os fenômenos, né, através de ferramentas matemáticas, computacionais, estatísticas, prever o resultado e verificar a validade desse modelo. O estudante também deve ser capaz de elaborar aí um experimento e dentre outras coisas. Então, o nosso trabalho visa principalmente essa competência, esses itens dessa competência número 2. Claro, na execução de projetos, a gente trabalha também com a forma escrita e oral. Educação baseada em competência. Então, a educação baseada por competência, ela deve ter bem definido qual é o nosso objetivo educacional. Tá? Então, a gente tem aí dimensões e critérios de performance, que são os aspectos avaliados, tá? Os iniciantes, né? Que são as escalas, onde o aluno vai ter acesso qual é o estágio em que ele se encontra e como ele pode melhorar. De acordo com as referências encontradas na literatura, rubricas elas podem ser holística e global. Geralmente a gente adota esse tipo de rubrica mais na execução de projetos da disciplina de física, no caso. Tá? A analítica ela é mais detalhada, né, para cada item especificado do relatório que eles executaram. Existem rubricas para diversos tipos de evidências, tá? Para habilidades práticas de laboratório, projetar o próprio experimento, trabalho escrito, apresentação oral e assim por diante. As disciplinas do ciclo básico já trabalham desde longa data com tecnologias e metodologias ativas. No caso da física, a gente trabalha com projeto semestral, né, onde o aluno usa a criatividade dele para elaborar o projeto, analisar, modelar e realizar apresentações em grupo. Esse projeto, que foi o projeto semestral, em que testou-se aí a implementação das rubricas, tá? Ele consistiu em 3 etapas. Imersão profunda, assim chamado, por ser similar a uma das etapas do Design Thinking, onde o aluno toma conhecimento do projeto mais detalhadamente, verifica o que é necessário, se organiza, planeja em equipes dentro da sala de aula. Na etapa B, eles fazem a elaboração dos seminários, extra classe. Nesses seminários tem toda a modelagem, no caso aí do simulador de trânsito, análise, construção de gráficos, planilha Excel, ajustes de linha de tendência, análise do modelo teórico. Daí eles organizam a apresentação e, por fim, eles fazem essa apresentação, essa comunicação oral para a turma. Geralmente nós temos 6 equipes no laboratório, cada equipe de 3 ou 4 alunos ficou encarregada de um tema relacionado a esse simulador, de forma que na hora da apresentação não ficasse cansativo para os nossos alunos e todos tivessem acesso a todos os modelos. Então, os casos estudados seriam o plano, o aclive, o declive e os 2 trechos. Tá? Após essa etapa, os alunos realizaram a apresentação, nós realizamos a discussão dos casos e foi enviado aos alunos um questionário não identificado para eles que avaliassem qual foi a percepção dele em relação às rubricas implementadas. Tivemos 70 respostas num universo de 600 alunos. Tá? Esse resultado que nós estamos divulgando é um resultado de uma pesquisa realizada no ano de 2020. Então, dentre as perguntas realizadas, tivemos questão 1, né, como você avalia o termo do projeto? Então, cerca de 65,7% julgaram o termo interessante, né, se o tempo dado
entre a etapa de imersão e a execução do projeto, para eles se organizarem em casa, foi adequado? 87,1% dos alunos disseram que sim. Se as apresentações e orientações na etapa de imersão foram adequadas, 92,9% disseram que sim. Tá? A outra questão foi realizada aos alunos foram que as rubricas que avaliam determinadas dimensões e níveis de desempenho se ajudaram a preparar melhor o trabalho. Né? Então, o aluno sabia o que era esperado dentro da proposta e qual que era o nível que ele deveria atingir para uma boa execução de projeto. Então, cerca de 95,71% dos alunos disseram que as rubricas, né, divulgadas previamente, bastante na execução do trabalho. A outra questão realizada foi se o projeto trouxe informações novas, eles gostaram bastante do tema, né? 81,% dos estudantes disseram que o projeto melhorou a compreensão da teoria, né? Porque nesse caso em particular a gente tem aí o princípio de conservação de energia, que na verdade é não conservação, né? Por causa da deformação do carro. A gente tinha lá segunda lei de Newton, né? São conceitos que a gente usa na teoria do primeiro ano, que foram exemplificados de forma prática para o aluno. Na questão 6, de uma escala de 1 a 5, se o projeto trouxe correlação aí com o item de engenharia, 81,4%. Então, baseando-se nisso, né, e a necessidade de implementar as rubricas nas demais atividades da disciplina, a gente tentou aí migrar para os roteiros que inicialmente eram atribuídos notas para a utilização de rubricas. Continuamos utilizando as rubricas destaque, proficiente, aprendiz e iniciante para evidenciar o nível esperado. Cada dimensão tinha esses níveis bem descritos para o aluno saber qual que é o ideal, onde ele deveria melhorar. Então, dentro das dimensões, nós temos a proposta, que era modelagem física e matemática, análise de erros experimentais, os cálculos, dados e conceitos científicos. Tá? Essas dimensões escolhidas estão relacionadas com os DCNs de engenharia 2A, 2B e 2D. Tá? Os relatórios enviados semanalmente, eles eram enviados eletronicamente através do recurso tarefas do OpenLMS. Esse tarefas foi configurado para serem feitos envio na forma em grupo, de forma que todos os alunos tivessem acesso aos relatórios enviados, correções dos professores, as rubricas e os feedbacks. Tá? Por outro lado, esses feedbacks também apareciam no livro de notas dele. Isso ajuda bastante o aluno a se automonitorar. Tá? Uma das vantagens, além de todas essas proporcionadas ao aluno, seria permitir uma certa automatização da tarefa docente. Essas rubricas foram analíticas para o aluno, do modo que ele vê as descrições, mas no final o OpenLMS gera uma única nota. Né? Então seria uma nota aí holística de todos esses itens. Tá? Aqui, conclusões. Então, a cultura de avaliação por competências, ela deve ser constantemente assimilada aí pelo corpo discente. Também que é meio difícil no início atribuir competências, né? Aplicar rubricas em todos os experimentos realizados, né? A gente tem tido aí uma experiência aí já de 6 meses, né? Nessa altura, a gente já executou essas tarefas, tá? Os relatórios submetidos foram todos via OpenLMS. Um lado, além de permitir que todos tenham acesso ao feedback, não só uma única versão, né, como ele está disponível eletrônico para todos os feedbacks. Então, além de tudo, essa atitude, né, aí a redução da circulação de papel, tá? O trabalho em grupo, a gente aí promoveu um melhor aprendizado em equipes heterogêneas. Essa heterogeneidade ficou muito visível aí devido ao retorno aí dos alunos, né, principalmente aluno ingressante do primeiro ano, que tiveram aí 2 anos de colegial em recesso escolar devido ao Covid-19. O trabalho em equipe ajudou bastante a integração deles e a melhoria de aprendizado. Outra opção dessas rubricas que a gente utiliza, né, seria a utilização de um marcador na pontuação, né? Por exemplo, se eu utilizasse lá com pontuação em vez de 4, 3, 2, 1, colocasse um marcador
ímpar, sei lá, enfim, em algum dos itens, para traçar análise de desempenho de uma determinada característica, como modelagem teórica, etc. Aqui estão as referências, vocês podem olhar com calma lá no próprio artigo. Então, todos os autores aqui agradecem a atenção de vocês por esse trabalho, tá? E é isso que eu tinha para contar.